Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed.
A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Acesse aí também o YouTube, vai lá no nosso canal, o NN Play. Tudo novo por aqui, plástica nova, musiquinha nova, tudo novo, né, rapaz? A única coisa velha que tem aqui na rádio aqui é a Adilson Mello mesmo. É você, seu velho nojento. Ninguém aguenta esses dois aqui de meio-dia às 13 horas, rapaz. O povo é um programa de saúde, mas que já é de humor também, né, rapaz? Um tirando onda aqui. Bom, gente, é o seguinte, por falar em tirar onda, o tema de hoje é o seguinte: os danos emocionais causados nas vítimas de bullying, com a psicóloga Jessirane Amorim, que já está aqui. Então tá, você conhece alguém? Os danos emocionais causados nas vítimas de bullying. O Saúde em Foco é um oferecimento especial da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga para o 4009-6001 para marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia oferece o programa mais saudável do rádio, com tudo novo aqui na NN. No seu ritmo agora, tá bom? Pois é. E quero falar para você também aumentar a sua imunidade com Propocaps. Isso. Propocaps tem vitaminas de A a Z. Tem mais para cá um pouquinho. Aí, isso. Ajeita aqui. Vitaminas de A a Z, tá? Com as própolis vermelhas e verde. Você vai encontrar aqui na farmácia permanente aqui da Praça Lions, ou então no telefone que vai aparecer aí na sua tela, 99158-8419. O desafio da Propovida é o seguinte, gente: se você comprar Propocaps ou Propofit, não sentir os benefícios que ele se propõe a fazer com você e comigo, daqui a pouco no intervalo eu vou tomar minha para você ver aqui ao vivo, tá? A Propovida devolve o seu dinheiro. O que é que você está esperando? Então passa aqui na permanente aqui da Praça Lions e compra sua Propocaps para dar aquela equilibrada aí na sua defesa do organismo, ou então para você emagrecer com Propofit, isso mesmo. 99158-8419. Jessirane, boa tarde, seja bem-vinda. Eu sei do sacrifício que tá hoje para você estar aqui, mas talvez até seja uma maneira de fazer você desestressar um pouquinho desse agora, né? Desse momento agora, né? Muito obrigado por ter vindo e bacana ter você aqui mais um dia para falar de uma coisa tão importante. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma gratidão, né, estar aqui, compartilhar conhecimento. O dia é bem corridinho hoje mesmo, mas é uma satisfação imensa poder compartilhar, agregar e fazer uma transformação a partir do processo de consciência sobre um tema tão importante e impactante nas vítimas, na vida das pessoas que sofrem, né, com um comportamento de bullying. Perfeito. Bullying é uma palavra inglesa que significa prática sistêmica e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou um grupo contra um indivíduo. Vamos lá. Eu estava falando com você aqui antes da gente começar a nossa entrevista, que o bullying tá para mim, André Peps, é assim que eu vejo, como a depressão estava há mais ou menos uns 15 anos, 20 anos atrás, quando alguém dizia para você, fulano tá com depressão. Aí algumas pessoas falaram, ou até mesmo eu falasse, isso é frescura, né? Isso é frescura. Frescura, gente. Tá? Quando você fala de bullying, parece que você traz o mesmo mote, a mesma característica, né? Aquela menina, aquele rapaz, ele não tá bem porque... aquele garoto, aquela criança tá assim porque... Bom, eu, Edmilson Mello, não sei porquê, mas quando eu era mais novo no tempo de escola, me chamava de bochecha de bulldog, eu não sei porquê, e de orelha de abano, né? Eu fiquei um tempo traumatizado, assim, não chegou a ser, eu não levava muito a sério, porque eu levava tudo na brincadeira. Então, naquele tempo, a gente brincava mais, a gente colocava um monte de apelido também nos outros. Então, me xingava de uma maneira, assim, desse jeito, de bochecha de bulldog e de orelha de abano, e a gente xingava os outros também, de um monte de coisa aqui. Eu não vou falar aqui não, porque qualquer coisa hoje, né? Então não vou... Enfim. Mas, vamos lá então.
Por que hoje é tão diferente, Jéssica? Quem tá em casa agora pode dizer, mas isso é besteira. É porque botou o nome dela de gordinha. É porque chamou ela de pretinha, né? Gente, nós não estamos na cabeça do outro para saber até os nossos níveis. Eu levo numa boa. Se você me chamar de bochecha de bulldog, né? Hoje tem a bichectomia, que retira as bolas de bichar, que ficam aqui, a gente já falou sobre isso, tira a gordura da bochecha, né? E a orelha de abano, eu poderia fazer uma cirurgia também. Parece que até o SUS faz a correção das orelhas de abano. Mas eu não quero. Porque tá bom, eu já tenho 50. Então, já casei, já tenho filhos. O que eu tenho de conquistar, já conquistei. Eu acho que sim, né? Espero que a dona Valéria fique comigo até a morte nos separe mesmo, né? Porque eu não vou mudar agora. Então me explica, Jéssica, por quê? Não, aí, ó, né? O garotinho tá lá na escola, mas ele tem alguma coisa. Por que acontece isso? Tá, André, vamos lá. Então, normalmente a gente tem vulnerabilidades, né? Quando você diz assim, olha, hoje, com a maturidade que eu tenho, com o pensamento que eu tenho, com a estrutura familiar e de vida que eu tenho, é indiferente. Eu tenho bochecha grande, eu tenho uma orelhinha de abano, mas não é assim que acontece com todo mundo. E principalmente porque os bullying, eles começam na parte ali mais da infância, eles tendem a ser mais intensificados, mas hoje esse comportamento também é presente até em ambiente de trabalho. Sim. E isso é uma forma de despotencializar, de desmerecer, de anular as pessoas. E esse dano, ele provoca uma reação muito intensa nas vítimas, porque às vezes aquilo que você está usando contra mim é a minha própria vulnerabilidade. Sim. E eu não sei lidar com aquilo, às vezes ainda não é bem resolvido em mim. Então o que você fala, a forma como você fala, tem um peso enorme na minha vida, na minha realidade. Sim. E eu me sinto ali anulada e despertencente daqueles espaços por causa disso. E aí a gente não consegue, dentro daquele momento, ou a gente adulto porque a gente tem um nível de maturidade maior, mas às vezes não consegue separar o que é meu e o que é do outro. Então a gente absorve tudo para si. E a criança, porque ela de fato não tem uma maturidade do lobo frontal, certo? Então ela não consegue discernir o que é dela, o que é do outro, o que é bom, o que é ruim. Ela pega todo aquele peso para ela. Então ela não consegue fazer uma análise funcional, ela não consegue ter um pensamento crítico. Ela não consegue olhar assim quando você diz assim, olha, Jessi, o seu cabelo é ruim e você não anda no nosso grupo, porque o nosso grupo tem um cabelo desse tipo. Aí, pra mim, que sou criança, eu vou ver assim, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu sou inferior. Então, às vezes, um grupo ou uma pessoa lhe coloca na posição de inferioridade e você, por ter aquela vulnerabilidade aberta, você acredita que você é inferior, de fato, àquele grupo. E aí você começa a querer se isolar, começa a querer se esquivar, começa a querer se esconder e entende que todo o problema está realmente voltado a você. Você não questiona qual a intenção do comportamento do outro de querer me neutralizar. A criança e às vezes muitos adultos, eles não param para entender por que esse comportamento dele, já que o meu cabelo é ruim, né? Quando eles trazem essa questão do bullying, já que a cor da minha pele incomoda, já que a minha orelha incomoda, se não gosta de mim, por que estão dando tanta ênfase a isso? A criança, e hoje ainda assim muitos adultos, eles não têm essa análise crítica. Eles só entram no embalo dos danos, dos aspectos, das influências emocionais que acontecem. Então, eu começo a não ir para ambientes sociais, eu começo a querer esconder aquele órgão que está sendo dando ênfase, ou, às vezes, muitas pessoas elas começam a ter uma busca de aceitação social. E aí elas vão entrando na onda daquelas pessoas e vai se moldando e se perdendo de si para obter um ganho, para ser aceito. Então, quando eu começo a me anular, isso já é um problema imenso, porque eu não sou mais quem eu sou ou quem eu quero ser, eu não me reconheço. Eu me reconheço a partir da necessidade e expectativa de um grupo. E isso é muito perigoso. Com certeza. Olha só, mandei uma imagem aí. Marco Aurélio, pode colocar a imagem na tela? Essa menina, eu vou ver essa matéria agora, eu não costumo... Essa menina tem 13 anos. 13 anos, o nome dela é Monique Tavares. Isso aconteceu no interior da Bahia, tá? Na cidade de Sebastião do Passé, numa escola militar. Eu tô falando escola militar porque podia ser qualquer uma, tá? Podia ser qualquer uma. Então, eu apoio
literalmente a militarização de todas as escolas desse país, de todas as escolas públicas desse país. Elas deveriam ser militarizadas mesmo. É minha opinião, tá? Mas, independente disso, tem certas coisas que são inadmissíveis, onde quer que seja, com qualquer pessoa que seja. Tá aqui, uma aluna do Colégio Militar de São Sebastião do Passé, na Bahia, afirma ter sofrido injúria racial ao ser impedida de entrar na escola por um inspetor, devido ao seu cabelo crespo. O episódio aconteceu no dia 21 de março. Em entrevista junto à mãe à TV Bahia, Monique Tavares, de 13 anos, explicou que costuma prender o cabelo volumoso com um coque e envolvê-lo em uma rede, conforme as regras da vestimenta do Colégio Municipal Dr. João Paim, que faz parte do sistema de escolas da Polícia Militar. No entanto, pela primeira vez, ela se esqueceu de colocar o acessório, aquela redezinha, quando foi para a escola. E aí, quando chegou ao portão, o inspetor bloqueou sua entrada. De acordo com Monique, em vez do inspetor questionar a ausência da rede, ele disse que seu cabelo não se enquadrava nas exigências da instituição. Abre aspas. Eu cheguei lá na escola com os alunos, como todo mundo lá na frente. Quando um dos inspetores passou na minha frente e disse: aluna, você não está adequada para este colégio, seu cabelo está inchado, você vai precisar alisá-lo ainda mais, contou a estudante. Abalada com a declaração, Monique teve que voltar para casa e mandou uma mensagem de voz para a mãe, Jaciara Tavares, explicando o motivo da perda da aula. Foi hoje, apertei o diabo do meu cabelo, mesmo assim, ele, o inspetor, me disse que eu deveria voltar porque meu cabelo estava muito folgado e que eu não entraria no colégio por conta disso. Bom, independente disso, eu só digo uma coisa, né? Ainda bem que essa garota não é minha filha. Porque se ela fosse minha filha, ela ia entrar com inspetor, sem inspetor, na escola. Entendeu? E ia colocar um belíssimo de um processo em cima da escola e do inspetor. Porque é inadmissível, gente. Se você não se impuser, Jessirane, essas coisas vão continuar acontecendo. E eu não tô falando da menina aqui só pelo fato dela ter o cabelo crespo, não. E ela ser negra. Entendeu? Porque se fosse albina, ela tinha um cabelo do mesmo jeito, um cabelo diferente. Aí você vai pintar o cabelo de um albino agora porque lá no Colégio Militar tem regra também para ter cabelo preto no Colégio Militar ou não? Eu não sei, não me interessa, né? Essa menina, ela merece ser reparada, Jessirane. Psicologicamente, a menina tá arrasada. Isso repercutiu, eu não sei se você chegou a ver isso. Não vi esse caso. Eu não dei bola, sabe, até o dia de hoje, porque tem certas coisas que eu tô filtrando. Porque eu pego o ar, como diz um bução, eu pego o ar, tomo pra mim. E se fosse minha filha, eu ia defender como eu posso. Mas vamos continuar aqui. Qual o belíssimo exemplo, que dano emocional que essa garotinha pode ter, né? Por uma pessoa dessa despreparada na porta da escola. Eu poderia até dizer o seguinte: minha querida, você esqueceu a rede? Volta em casa, eu espero você entrar. Não seria mais cortês? Né? Não seria mais humano, mais educado? Né? Mas olha só, essa criança tem 13 anos, né, André? O primeiro elemento que você me traz, ali foi uma visão desse inspetor, tá? A visão dele sobre o que ele considera um cabelo bom, um cabelo ruim, um pertencimento ou não. Então ele dita para a criança o que ela deve modificar para atender às expectativas que são dele. Entendeu? Não tem nada a ver sobre ela. E aí, imagina uma criança que não tem uma maturidade desenvolvida, que ainda está tentando se enquadrar, ele verbaliza o despertencimento dela dali. Por quê? Porque ela tem que apertar mais, porque ela não está de acordo com o padrão que ele considera o padrão inapropriado, ideal. Né? Entendeu? Ele considera o padrão ideal. Então ela vai ter que se modificar para se ajustar às necessidades dele. Então, olha, mais uma vez, voltando aí, a vítima, ela tem que se adequar e se ajustar para ser aceita. E aí, imagina essa criança que começa a despertar uma insegurança. Imagine se uma pessoa no topo de uma hierarquia, dentro de uma instituição escolar, ela verbaliza isso, ela dá ideia e excita outros alunos a agirem com ela da mesma forma. Imagina as outras crianças que elas não têm a capacidade de entender o quanto isso magoou, isso feriu. Quando ficar chateado ou querer conter o comportamento dessa criança, vai ficar de zombaria.
Exatamente. Então vai ser externalizar esse comportamento. Então como é que essa criança filtra? Ela vai querer não ir mais para a escola, porque a finalidade de ir para a escola não vai ser mais estudar. Olha o rendimento acadêmico dessa criança, que ela não vai estar mais preocupada em somente absorver o conteúdo. Ela vai estar preocupada em saber como reagir, se proteger diante daquele ambiente. Ela vai ficar ansiosa e temerosa quando encontrar esse inspetor nos corredores, porque ela vai ter a necessidade de se ajustar para não sofrer a mesma vergonha social a qual ela foi colocada. Então ela vai trazer tudo para ela. Sim. Entendeu? E dependendo, olha só, a gente tá falando também de uma escola pública. Sim. Então a gente tá falando de uma vulnerabilidade social em quesito financeiro. Então, qual é o pensamento amplo e o tipo de conhecimento que essa família tem para se sentir confortável diante de um padrão militar de se posicionar? Tá Pois entendendo? e logo de quem? Eu sou um defensor incansável da polícia em todas as suas esferas. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, SMTT, cumpridor de leis, de tudo que tiver. Eu faço questão de passar em blitz. Porque na minha concepção, quem tem que falar da polícia é bandido, que falar mal, né? Quem fala da polícia é bandido, é vagabundo. Quem não gosta de policial é porque é vagabundo. A história é essa. Não é assim que funciona, tá? O Alexandre Pontes, arquiteto, tá operado no Hospital Regional e tá assistindo Saúde em Foco e disse o seguinte pra mim: tô assistindo. Ele seria mais cortês, sim, concordo com você, né? Não é nem questão de concordar, é questão de a gente ter filho e a gente, né? Eu fico pensando, sabe o quê? No day after, no dia seguinte. Eu queria saber, Jessirane, como é que funciona? Porque tudo bem, naquele dia ela foi barrada por causa do cabelo dela, né? Eu não sei se essa geração de hoje conhece uma cantora chamada Sandra de Sá. Infelizmente a gente não pode reproduzir aqui, porque se a gente reproduzir o YouTube corta por conta dos direitos autorais. Mas existe uma música da Sandra que ela gravou há muito tempo, canção de seu Jorge, inclusive, eu nem sabia disso, que se chama Olhos Coloridos. E ela faz quase que um autorretrato da música. Ela diz assim, numa parte: meu cabelo enrolado todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Olha só. A verdade é que você aí, branquelo, tem sangue crioulo. Se você nasceu no Brasil, você tem sangue crioulo. Pra estar falando de negro aqui, de preto, como você quiser chamar. Você tem cabelo duro, sarará crioulo. É um desabafo grande. Não estou falando aqui de racismo, porque racismo para mim é sinônimo de burrice. Mas o bullying também já tem essas vertentes. Eu ensinei aos meus filhos que a gente não tem cor, que amor não tem cor. Sabe? Então, Jessirane, me explica como é o day after dessa menina, da Monique. Imagina como ela entrou naquela escola militar no outro dia. Pois e é importante, André, o que você tocou, para a gente diferenciar. Às vezes a gente dá ênfase na atitude, destacando demais a profissão daquela pessoa. Mas não tem nada a ver com a corporação, não tem nada a ver com a profissão da pessoa, tem a ver com a pessoa em si. Sim. Então ele não fez esse posicionamento não porque ele estava naquela situação ou porque ele é policial, mas pelo fato dele ser, enquanto pessoa, um ser humano ali que teve um comportamento totalmente equivocado e desumanizado. Então, ele, pessoa, eu acho que é algo importante a gente destacar, que foi de fato um comportamento muito infeliz. E aí, no dia posterior, imagine para essa criança acordar, ele se deparar com todos os seus colegas, porque imagine, ela é retirada do ambiente, ela é retirada do ambiente escolar, então começa a entrar num gatilho de ansiedade, porque a ansiedade é um medo do e depois, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Agora imagine uma criança de 13 anos e ninguém sabe dos bastidores, do que já tinha acontecido anteriormente na vivência dela, em quais outros locais da vida ela já pode ter sido excluída, e ela começa a criar diversas situações, interpretações do que ela vai enfrentar.
Então, o medo ali é instalado do e se eu for? E se não tiver bom para ele? E se eu for exposta novamente na formação? E se os meus colegas fizerem isso? Então, a afirmar o porquê ou como ela irá reagir, a gente não tem como. Mas a gente, pelo padrão que é estabelecido, o gatilho de ansiedade foi instalado. Então, ela está se preparando, o organismo dela está se preparando ou para enfrentar ou para fugir daquela situação. E às vezes, pessoas que sofrem bullying, André, elas começam a ser muito reativa, que é o que a gente chama de pessoas reativos afetivos. Que justamente por ela estava ali anteriormente em um ambiente que poderia ser considerado para ela seguro, um ambiente acolhedor, torna ser um ambiente extremamente aversivo por uma exclusiva variável. Ela não atendeu os requisitos de uma pessoa específica. E ela sofreu um dano social desse porte. Então, certamente, o comportamento de ansiedade, de despertencimento, de não querer ir, de vigilância, que a gente chama de ficar em estado de alerta o tempo todo, tá? Então, é isso que acontecia certamente com o cérebro de uma pessoa que passa por uma situação tão aversiva assim. Por que não foi questionado uma conduta de comportamento que ela deve ou poderia reparar? Não foi um comportamento disfuncional que essa criança apresentou. Ela apenas apresentou o que ela é. Sim. O modelo do cabelo dela, o estilo dela e um esquecimento. É verdade, verdade. Um abraço aqui a Sandro Amorim, meu querido, um abraço. A Deilson Ribeiro também, que está aqui no NPlay. É a mesma coisa de chegar para mim e dizer assim, olha, você não vai entrar aqui não, porque os seus cabelos são grisalhos. Você pinta, você volta para casa, que eu não quero pintar, não vou pintar nunca meu cabelo. Entendeu? Eu sou aquele cara de assumir a idade que eu tenho, meu visual. Se eu não fiquei bonito até agora, dos 50, quer dizer, eu me acho bonito, né? Mas não vou ficar mais do que isso, não. E nem vou pintar meu cabelo para entrar em lugar nenhum. O cara que corta o meu cabelo, mas rapaz, vamos pintar. Não quero pintar. Não é a mesma coisa de alguém chegar assim, você não vai entrar aqui não, porque o seu cabelo é grisalho. Tá dizendo o seguinte, não, a sua idade, a sua experiência não permite você entrar aqui. É a mesma coisa, né? Como é que eu ia me sentir? Né? Você não pode entrar aqui. Aí me vem aquela outra canção, né? Tá vendo aquela igreja moço? Sim, onde sim. O padre diz amém. Pois o sino e o badalo enchi minhas mãos de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz as serras, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Eu vou pro intervalo com essa para você pensar antes da gente fazer um dano ou permitir que os nossos filhos protagonizem ou sejam vítimas de bullying, seja ele de qualquer religioso, qualquer coisa. E vamos continuar conversando com a Jessiane Amorim, psicóloga aqui. Tem sua opinião? 99639-8389. Coloca a sua opinião aqui que a gente coloca no ar. 99639-8389. O Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga 4009-6001 para marcar suas consultas e exames nesse centro de excelência em saúde que é a Santa Casa. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia de Maceió está oferecendo Saúde em Foco com André Pepsi. Um grande abraço aqui, meu querido Mário Amorim, pela audiência. E também lembrando para você da sua Propocaps. Quer aumentar a sua imunidade? Propocaps tem as vitaminas de A a Z, própolis vermelho e verde e vai dar aquele up na sua imunidade. Você quer emagrecer? Toma Propofit. Procura aqui na farmácia permanente da Praça Lions ou pelo telefone 99158-8419. As embalagens estão aí na tela, não aceite outro. O desafio da Propovida está feito. Se você tomar Propocaps ou Propofit e os efeitos não forem os esperados, a Propovida devolve o seu dinheiro. Trato feito? 99158-8419. Intervalo, eu volto já. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo.
SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed.
A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Pois é, nova vinhetinha, né? Que bacana, que delícia você ouvir a NN, né? No seu ritmo agora. Então, grave isso aí agora no seu ritmo, com tudo novo. A única coisa velha que tem aqui é de Milson Melo mesmo. Patrimônio tombado e histórico aqui da humanidade aqui. O corpo dele deve servir alguma coisa pra ciência, né? Tudo bem, né?
Coitado, né? Muito bem, estou conversando com a psicóloga Jessihane Amorim. O assunto é os danos emocionais causados nas vítimas de bullying. Você pode participar pelo 99639-8389, mandar suas dúvidas ou a sua contribuição para cá. O que é que você acha, né? O Alexandre Pontes, meu querido arquiteto, diz o seguinte: André Peps, tudo na realidade começa em casa. Princípio começa em casa. Nossos filhos farão bullying porque muitas das vezes eles veem os pais fazendo, Jessihane. É a opinião deles, isso é verdade? Você vê a repórter negra e você diz assim: olha, neguinha. Neguinha no sentido ruim, no sentido mal, pejorativo, né? Como se a gente tivesse, como se nosso criador tivesse feito uma cor melhor que a outra. Coisa de gente babaca, né? Olha, sim, tá? Como a gente já conversou em algumas entrevistas lá atrás, a criança ela aprende por comportamento de observação. Então, é claro que se os pais eles têm um comportamento preconceituoso, se os pais usam termos que diminuem, ferem, machucam as pessoas, obviamente a criança ela vai reproduzir. Porque ela vai ter aquele comportamento como um comportamento naturalizado, tá? Então, como a gente vinha conversando, André, na primeira infância é mais difícil você ver a criança fazendo bullying com a outra. Eles são mais acolhedores. Eles são mais acolhedores, né? Até ali os 5, 6 anos. Mas depois disso começa a ter uma mudança muito grande no comportamento. Normalmente as crianças até uns 5, 6 anos, quando ela já tem essa prática de cometer bullying, é justamente porque ela vivencia esse tipo de comportamento. Ela viu em algum desenho, ou os pais agem dessas formas, ou os primos brincam dessa forma. Uhum. E você vê muito comum nesse ambiente familiar. Às vezes, quando as crianças maiores, elas não querem interagir com as crianças menores, por elas se sentirem que, ele é pequeno demais para brincar com a gente. Às vezes, eles ficam ali implicando com as crianças menores. E as crianças, elas sentem, elas sofrem, elas ficam despertencidas e elas reproduzem esse tipo de comportamento. Tá? Então é muito comum as crianças não quero brincar com você porque você é chato, porque você não sabe fazer nada. E em atividades que são mais desafiadoras e usam termos de que você é burro. Então a criança ela começa a se sentir ali despertencente, coagida, insegura. E aí quando está em outro ambiente, que ela está lidando com outra criança, ela começa a verbalizar o mesmo discurso que ela ouviu. Uhum. Por quê? Porque ela não quer brincar com aquela criança e a criança tem o direito de escolher com quem ela quer interagir. Contudo, ela não vai ter ali a assertividade de separar porque eu quero brincar com você do que eu não quero brincar. Então, às vezes, a criança ela ainda não amadureceu, como disse, o sistema nervoso central dela não é amadurecido, então ela tem pouco conhecimento sobre as próprias emoções. Uhum. Então, ela não vai dizer assim, eu não gosto porque você arenga demais comigo, eu não gosto porque quando você faz assim, você não cumpre regras. A criança, ela não tem esse discernimento. Ela vai reproduzir aquilo que ela ouve dela também. Então, a necessidade da gente destacar, às vezes, as próprias... Como é que eu posso dizer assim? Os adjetivos que a gente recebe, a gente acaba querendo reproduzir para o outro para a gente se sentir mais confortável. E isso é o que acontece no bullying muitas vezes, André. Uhum. A gente tem uma nossa vulnerabilidade, mas porque a gente já está tão inseguro, a gente não quer dar evidência a essa vulnerabilidade. Então a gente projeta no outro algo para que o outro seja o destaque, é o que a gente chama de bode expiatório, que é aquilo que o grupo escolhe para deixar as margens, né, considerado ali a aberração, para que ele comece a sofrer os bullies e aquelas pessoas que também são inseguras, elas se sintam mais confortáveis e não tenham o seu padrão de comportamento, o seu jeito destacado. Então o bullying ele funciona muito disso, ele fala mais sobre a pessoa que está cometendo bullying do que a própria vítima. Mas quem é a criança e o adolescente que tem esse pensamento crítico para dizer assim, olha, não, você não está falando de mim, você está falando de você, porque você só consegue enxergar em mim aquilo que te incomoda. Então talvez seja um reflexo. Uhum. O adulto também, quando ele tem uma baixa inteligência emocional e ele tem vulnerabilidades muito abertas, tudo que o outro fala de uma forma negativa para ele capta. É muito interessante, André, aqui no consultório eu tenho uma ferramenta que trago sempre o perfil, uma autoanálise dos pacientes para trazer os seus perfis positivos e negativos. E é muito interessante alguns pacientes que têm uma vulnerabilidade muito aberta, quando eu sempre trago, o que é que você tem de melhor? Então, minha mãe disse que eu tenho isso, meu pai disse que eu tenho isso, o que é que você deveria melhorar?
Olha, eu não sei, mas fulano de tal fala que é isso. A gente sempre dá o poder da nossa vida, da nossa decisão, de quem a gente é pro outro. Então você vê como são pessoas vulneráveis em busca de aceitação e pouco conhecimento sobre si. Por isso que esses danos são maiores, porque as pessoas acabam pegando os rótulos que os outros impõem e trazendo para a vida dela como funcionamento. E aí se despotencializa, se anula, se desmerece. Tá? Então é importantíssimo a gente entender, peraí, por que eu acho que a minha orelha é grande? A que parâmetro eu estou comparando? Quando eu digo assim, minha orelha é de abano, eu estou comparando isso com quem? Qual é a métrica que você está utilizando? Eu sou muito bochechudo. Comparado a quem? Comparado a você, as suas bochechas são funcionais? Ela lhe faz bem? Eu não sou inteligente porque eu não sei jogar. Olha que interessante. Quando eu era acadêmica, né, eu sempre tive as notas muito altas, porque eu tinha uma necessidade excessiva pelos 10. Então, meu currículo acadêmico não permitia menor. Só que isso justamente era uma vulnerabilidade minha. Por quê? Porque quando eu era estudante, ensino regular até 3º ano, eu tinha um grupo de amigos e eu era muito subestimada no nível intelectual. Então, na graduação, depois eu posso até lhe mostrar meus boletins, eu não aceitava menos de 10. Na pós também, não tenho menos de 10. E aí, eu fui jogar um jogo de Sherlock Holmes, né, com um grupo de amigas, e aí uma amiga disse assim, eu não estava afim de jogar, e eu disse, não quero não jogar, porque eu estava com foco em outra atividade. E ela disse, porque esse jogo só é para quem tem QI alto. Eita, pegou pesado na minha vulnerabilidade. Isso não foi um negócio bom. Entendeu? Aí eu disse, mas se comparar o meu com o meu sempre foi muito alto. Quer fazer um teste pra saber? Ou seja, eu fui extremamente reativa. Porque ela falou e isso me feriu. Ela não soube lidar com o meu não, de não quero jogar. Então ela precisou ali me diminuir pra ela dizer, olha, só joga quem é inteligente. E como ela me feriu, isso assim, a gente não calcula para fazer. A gente, quando tem um processo que a gente passa pelo autoconhecimento, a autoanálise, é que a gente consegue entender por que o nosso comportamento foi daquele jeito. E eu fui extremamente reativa, porque o que ela falou me remeteu uma lembrança do passado que eu me sentia muito mal, por me sentir despertencente intelectualmente de um determinado grupo. E aí, hoje eu digo, então foi por isso que eu fiz aquilo ali. Com certeza. Entendeu? Deixa eu te perguntar, Jéssica, o que fazer? A gente está quase terminando aqui. Agora, nosso programa tem que ir de meio-dia, viu, gente? Fica ligado aí. De meio-dia em ponto a gente entra no ar, até meio-dia e 50. Você tem 50 minutos aí de entrevista, tá legal? Então, fica aqui. O que fazer para quem sofre, os pais que têm filho que são protagonistas de bullying com os outros? O que é que esses pais devem fazer? E os pais que estão recebendo o bullying daquele filho, dos pais, do protagonista do bullying, aquele que está fazendo. Vítima e réu, vamos dizer assim. Olha só, não dá para ter controle sobre o comportamento do outro. Isso é uma coisa extremamente importante a gente deixar claro, tá? Então, depende, vamos pensar, onde foi que está sofrendo esse bullying? É no ambiente escolar? Então vamos entrar ali com a coordenação pedagógica e dizer as situações que estão acontecendo para que eles possam montar uma estratégia e trabalhar o processo de conscientização com aquela criança, tá? Trabalhar os aspectos emocionais. Será que não tem outra forma de você saber lidar? Será que é dessa forma, desse jeito, diminuindo o outro, que você deve colocar o seu não para dizer assim, olha, eu não quero interagir com você? A gente não é obrigado a interagir com todo mundo, mas também a gente não deve diminuir o outro só porque a gente não sabe dizer um não ou não tem uma habilidade de administrar as próprias emoções. Então, no ambiente escolar, isso. Aconteceu na rua, vamos conversar entre os pais. Peraí, o que está acontecendo? E, principalmente, eu preparar o meu filho para não ser uma esponja emocional. Olha, meu filho, você não tem... você não tem controle sobre o comportamento do outro. O outro, ele pode agir ali da forma, mas é você que vai escolher se você vai receber aquilo ou não. Então, ensinar os nossos filhos a administrar as próprias emoções, porque o nosso comportamento tende a eliciar a mudança no comportamento do outro, tá? Sim. Provoca a mudança no outro. Perfeito. Mas, se eu não souber fazer isso, aí eu vou absorver tudo. E também saber, peraí, o que ele ouve lá fora bateu muito forte, assim, emocionalmente, doeu. Será que é porque dentro do ambiente que ele tem mais segurança, a gente também passa essa mensagem para ele? A gente precisa se autoanalisar. Como é que aqui, a esfera que é a rede emocional dele,
que é de maior momento de proteção, de segurança, será que ela também está fragilizando e potencializando a insegurança? Por isso que quando ele vai lá para fora, ele consegue absorver tudo e se anular? Então a gente precisa passear por essa autoanálise para entender as variáveis e criar estratégias de intervenção. Perfeito. Conversei com a psicóloga Jessirane Amorim. Ela atende aqui no Espaço Neuropsi. Você entra aí no Instagram, Espaço Neuropsi, tá escrito assim. Tá o telefone, Jessirane, para entrar em contato para mães e pais aí desesperados que estão sofrendo ou com os seus filhos protagonizando essas cenas de bullying por reclamação da escola, dos amigos, enfim, ou algumas que estão sendo vítimas desses aí que estão, de alguma maneira, protagonizando também e que estão trazendo sequelas emocionais, danos emocionais causados ou pelo bullying nas pessoas. Qual o número lá? O número é 99643-1969. 99643-1969 é o telefone do Espaço Neuropsi. Jessi, muito obrigado por ter vindo. Satisfação tê-la aqui nessa correria de hoje, principalmente. Deus te recompense, te abençoe e te conceda o desejo, que eu sei qual é o desejo do seu coração hoje. Que ele fique com você, com toda a sua família. E muito obrigado pelo carinho, pela responsabilidade de sempre e por essas aulas que você traz pra gente aqui. Bacana. Obrigado. Eu que agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, a equipe aqui maravilhosa e um beijo, pai. Bacana. Um abraço, seu Mário. Um grande abraço pro senhor também, tá? Ele sempre ouve. Pois é. Com trabalhos técnicos de Edmilson Melo e técnica de Edmilson Melo e aqui as imagens e caracteres de Marco Aurélio, a gente encerra o Saúde em Foco, que é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. 4009-6001, você liga para lá e marca suas consultas e exames. Santa Casa de Misericórdia de Maceió ofereceu Saúde em Foco com André Peps. A todos uma excelente tarde. Vem aí Sérgio Paulo, gostosinho de Palmeira dos Índios, com vinheta nova, com tudo novo aqui. NN, no seu ritmo. Amanhã a gente volta com um assunto bacana, os benefícios da ozonioterapia. Você sabe o que é isso? Pois é, então a gente volta amanhã. Tchau. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude